Bluey é a série mais fofa do momento e que faz mais pessoas ao redor do mundo chorar e dar risada com as cenas de comédia. Mas todo esse lado cômico esconde uma verdade trágica por trás, pois alguém sempre acaba sendo alvo da piada. Então, quem é o personagem mais azarado de Bluey? Oh, não! O pai do sortudo pode até parecer um cara de boa, e o nome do filho dele não tem o direito de ser tão irônico assim. Porque se tem alguém que vive na mira do azar em Bluey, é ele. Sempre que aparece, dá pra saber que alguma coisa vai dar errado pra ele. Porque basicamente ele é a piada pronta da série. Em Aspargos, por exemplo, ele tá de boa na dele, só pendurando umas roupas do quintal. De repente, a Tilly e a Bingo surgem do nada, fingindo ser leoas famintas e transformam ele na presa. Sem nem entender o que tá acontecendo, ele já tá rolando no chão, levando o ataque das vizinhas. Isso parece ser rotina pra ele. Em Ilha do Tapete, ele só queria brincar de boa com o filho, mas bastou um chute errado e a bola foi parar no quintal dos Healer. E é claro que pegar a bola de volta não é tão simples quanto bater na porta. Ele precisa se jogar na brincadeira das crianças e conseguir recuperar. Se não entrar no jogo, não tem mais momento pai e filho. E pra fechar com chave de ouro, no episódio Passe o Pacote, ele resolve dar uma sugestão para deixar a brincadeira mais justa. Só que a ideia dele dá tão errado que as crianças começam a chorar porque não ganharam presentes. E os pais lançam aquele olhar de fúria coletiva porque ele literalmente estragou a festa de aniversário para todo mundo. Sério, parece que o cara não consegue acertar uma zinha sequer. Mas calma, pois isso não significa que ele é o mais azarado de todos. E você é quem vai me ajudar a decidir quem é. Tá preparado? Então pegue seu caderno de anotações, assine o canal e bora ver a lista completa dos personagens mais azarados de Bluey, aqui no canal Planeta Teen. Bandit pode até ser o pai mais participativo e dedicado da série, mas isso não impede que ele leve uma surra de azar em vários episódios. Em Hora de Dormir, a simples missão de colocar as filhas na cama vira um pesadelo no turno completo. Ele é expulso da própria cama sem dó, acaba tendo que se cobrir com uma cueca jogada no chão, canta pra Bluey que tá no meio de um piriri e ainda leva um pisão brutal nos Países Baixos. Tudo isso em uma noite só. Bendis é o tipo de pai que tenta manter a compostura, mas o universo parece conspirar para transformar cada tentativa de descanso num evento traumático. E quando não é o caos doméstico, é a vizinhança que complica a vida dele. No episódio Ilha do Tapete, ele também se vê preso na brincadeira das crianças, junto com o pai do Lucky, sem ter como escapar. E em Fadas, para conseguir se redimir com a Bingo, ele é obrigado a se humilhar em público, dançando, cantando e pedindo desculpas em alto e bom som para a vizinhança inteira ouvir. É nessas horas que dá pra ver, por mais que o Bandit seja o herói no coração das filhas, ele vive passando perrengue. Mas você acha que ele é o mais azarado de todos? Pois temos mais personagens nessa lista. Olha só o próximo. Cornelius, o pai do Winton, é outro personagem que vive na sombra do azar. Mas no caso dele, o problema é o amor. Desde que ele separou da mãe do Winton, ele parece com frequência tentando reconstruir sua vida afetiva, sempre em segundo plano, quase como se estivesse discretamente tentando recomeçar. E ainda tem o detalhe de que ele é um astro de cinema, o que, por mais glamouroso que pareça, deve atrapalhar bastante. Afinal, é difícil saber se alguém se interessa de verdade por ele ou só pela fama que ele carrega. Ele é o típico cara que parece legal, mas que o mundo insiste em complicar. Só que, olhando com mais atenção, talvez o jogo tenha virado para ele. Apesar da maré baixa, Cornelius acaba encontrando um novo amor, a mãe dos trigêmeos. Os dois aparecem juntos no episódio A Placa, procurando uma casa para morar, e deixam claro que a vida amorosa dele finalmente encontrou um caminho mais feliz. Depois de tantos momentos solitários no fundo das cenas, parece que ele conseguiu construir uma família. E dessa vez, com alguém que realmente combina com ele. No final das contas, talvez o azar dele só estivesse esperando a hora certa para ir embora. Você também está atrás de um grande amor igual o pai do Winton? Então digita nos comentários a hashtag Cornelius para a gente ficar na sofrência juntos. E não esquece de assinar o canal também. Nana, como é carinhosamente chamada a avó da Bluey, é daquelas que tem energia de sobra e vontade de participar. Mas parece que o azar insiste em deixá-la de escanteio. No episódio Parada de Mão,
Tudo que ela queria era se envolver na festa de aniversário da Bingo, ajudar em alguma coisa, ser útil no meio daquela bagunça adorável, mas ninguém deixa. Todos ao redor acham que estão sendo gentis ao poupá-la do trabalho, tratando-a como uma senhora que precisa descansar, quando na verdade ela só queria fazer parte da diversão. No fim das contas, Nana fica ali, parada no meio da multidão, invisível dentro do próprio caos familiar, enquanto a festa acontece sem ela. E o azar não para por aí. No mini episódio Blocos, ela e o Vovô Bob recebem a missão de proteger a construção de blocos da Blue e da Bingo durante toda a semana. E é claro que a missão falha, mas mesmo assim, os dois se esforçam ao máximo para reconstruir tudo nos mínimos detalhes, deixando tudo igualzinho ao que era antes. Só que quando as netas voltam, elas não pensam duas vezes antes de destruir tudo outra vez. É como se todo o empenho da Nana fosse constantemente ignorado ou desperdiçado. O próximo personagem foi o protagonista em um dos episódios mais necessários da série. No episódio Exército, o azar do Jack Russell vem junto com um baita desafio pessoal. Por ter TDAH, ele enfrenta dificuldades para se concentrar e lembrar das coisas, o que acaba atrapalhando sua experiência na brincadeira com o Rusty. Enquanto os outros parecem pegar tudo de primeira, Jack precisa de um esforço a mais só para acompanhar. Mas o azar acaba encontrando um respiro quando o Rusty mostra paciência e ensina Jack a lidar com esses obstáculos de um jeito mais leve. No fim, ele supera o que parecia impossível e ainda termina um dia com um amigo de verdade ao lado. Já em Exploradores, o azar pega pesado com ele. Jack é deixado pra trás na escola, sozinho no meio da brincadeira de marinheiro, porque o pai simplesmente esqueceu de carregar o celular e não sabe ir até a escola sem o GPS. Enquanto as outras crianças vão sendo resgatadas pelos pais, Jack fica lá, à deriva, sem tripulação e sem carona. O que era pra ser só uma brincadeira, acaba virando um isolamento real, deixando Jack literalmente perdido no fim do dia. Mesmo quando não é culpa dele, o azar parece sempre arranjar uma forma de complicar as coisas. E, falando em abandono, o próximo é bem mais pesado. No episódio Espaço, Mackenzie parece estar sempre no clima errado da brincadeira. Enquanto os amigos imaginam uma missão divertida no espaço, ele insiste que precisa ser deixado para trás, como se estivesse pedindo para ser abandonado ali mesmo. À primeira vista, soa como uma estranheza qualquer, mas o tom sombrio que ele dá à brincadeira deixa tudo meio desconfortável. Se fosse uma missão espacial real, ele estaria literalmente pedindo para seus companheiros deixarem ele para morrer sozinho no espaço. Eu falei que era pesado, não falei? Só que no final, tudo faz sentido. Descobrimos que, quando ele era menor, Mackenzie achou que sua mãe tinha deixado na escola para sempre, e esse susto ficou marcado na cabeça dele desde então. A tal missão espacial era só o reflexo desse medo mal resolvido. No fundo, o azar dele é carregar uma insegurança que ninguém vê logo de cara, que transforma até a brincadeira mais inocente num pedido silencioso de cuidado. Mas sabe quem nunca será abandonado sozinho? Você, quando assina o canal e ativa o sininho. Assim você sempre fará parte da família Planeta Team. Ser o tio Stripe é basicamente viver em modo de sobrevivência. E o maior motivo disso tem nome: Muffin. No episódio Chamada de Vídeo, ele mal consegue terminar uma frase para Muffin compartilhar o celular sem que a filha tome das mãos dele e saia correndo pela casa com uma fuga profissional. E como se não bastasse o roubo, ela ainda consegue a façanha de derrubar o celular direto na piscina. Tudo isso enquanto ele ainda tenta manter uma aparência de normalidade na frente da família. Mas o caos doméstico não vem só da filha. Um bônus, ou castigo, é ser casado com a Trixie, que não tem medo de falar o que pensa, principalmente quando é para reclamar dele. Em A Placa, por exemplo, ela começa com uma discussão com o Stripe no meio do casamento do Zé e da Frisky, no maior clima de DR pública, enquanto a Sox brinca de briga de casal com o enfeite do bolo. Ou seja, ser pai da Muffin já seria motivo suficiente para ter dor de cabeça. Mas com a Trixie no pacote, o azar dele atinge outro nível. Pompom já nasceu com o azar de ser a Pompom, tão minúscula para qualquer passo em falso virar uma ameaça à integridade física dela. Nos episódios em que ela aparece, parece que todo mundo precisa se policiar para não acabar pisando ou metendo uma bicuda na pobrezinha sem querer, como se ela fosse uma figurinha rara prestes a ser esmagada. Enquanto os outros correm, pulam e brincam livremente, Pompom vive num eterno estado de alerta, tentando provar que pode acompanhar sem ser levada pelo vento. Mas e aí,
Depois de ver todos esses perrengues, quem você acha que é o personagem mais azarado de Bluey?